Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com um vídeo da série Conversa Aberta com a emblemática professora doutora Glaci Antunes de Oliveira. Personagem ilustre no cenário da música, atua no Brasil e no exterior como pianista, solista e camerista. Eu diria ícone na militância da música em por Goiás. Eleva Goiás para o mundo da música, da aprendizagem pela música. Em conversa densa, intensa, com esta mestra Glaci Antunes, que você poderá degustar na íntegra neste vídeo, Glaci Antunes revela, por entre reflexões, tramas da vida, cartografias pungentes, a música, a arte que sistematizam a vida no tempo interconectado entre o ontem, o hoje e o amanhã. Visão de águia. Acolhedoramente revela coro íntimo sua intimidade com a música pelas janelas de sua infância. Em minhas palavras, um lar musical, expressando o poder que a música tem sobre a vida. Veja nas palavras de Glaci Antunes. A música tem esse poder de transformar, a música tem esse poder de elevar, esse poder de desafiar. E foi nesse mundo que desde cedo logo me inseri. Se entende como uma pessoa movida pela música. Sua preocupação latente com o isolamento da arte. Vês que explica que a arte é um sistema, a fisionomia cultural de um povo. Vejamos aqui alguns fragmentos da voz de Glaci Antunes. Cada vez que vejo a área de artes querendo sofrer, assumindo que é diferente e deixando que as outras áreas pensem que nós não somos importantes, a gente perde em importância. Agora, o nosso valor, eu não quero que seja maior do que os outros, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos com criatividade, inovação, com inventividade, com beleza também. E também não só com beleza, mas provocando as pessoas através da escultura, do uso dos diversos materiais, do uso das mais diversas intenções musicais e estilos musicais, porque nós não temos só a música clássica com a qual eu combino mais. Mas nós temos tantas músicas, nós temos jazz, temos ópera, temos rap, temos tudo isso aí no mundo. Essa união de diferenças faz um processo cultural. O nosso país hoje ter apagado um Ministério da Cultura é de uma tristeza infinita, porque ele deveria ser o ministério mais atuante de todos, porque ele é o que permeia todas as áreas. Essa questão cultural deveria estar nas escolas. A arte não é só de um grupo. Eu não gosto muito quando vejo a arte se auto-separar. Arte para todos e usando linguagens que todos possam entender. A arte deveria ser propriedade de todos. A arte tem vários poderes para transitar. A arte tem muitos recursos de trânsito. Haja visto que agora na pandemia a arte tem sido um sustentáculo. Ler, ouvir, saber interpretar, essas são as características, as qualidades que deveria se desenvolver nas crianças na escola, o que daria a ela a oportunidade de transitar por diversos caminhos na vida. Agora, nós temos que procurar novas formas de manifestação. A Covid vai estereotipar mudanças fundamentais nos hábitos sociais. Nós devemos ter mais coragem. Às vezes eu acho que nós temos menos coragem do que deveríamos e que sem querer, a gente colabora para esse pensamento de que a arte é menor. Vamos lá? Olá, professora Glaci, quero expressar profundamente o meu carinho em estar aqui com a senhora e quero, de algum modo, tentar conseguir, ainda que numa pequena dimensão, expressar a grandiosidade para mim desse momento aqui contigo. A senhora sabe aquela nota, aquele tom, aquela intensidade, aquele tempo que acolhe, é o que eu chamo de expressão de amizade, de Glaci Antunes. Estas são as notas que um dia me trouxeram proximidade de Glaci Antunes.
Por isso, eu realmente, professora Glacy, eu não posso negar nessa conversa e tampouco esconder, porque não é possível, que essa conversa aqui contigo, este momento aqui contigo, professora Glacy, tem uma singularidade que eu espero, talvez, que o discurso do silêncio nos diga tudo deste e daquele tempo e de tempos futuros, sempre tempos bons. E aí, nesse sentido, com este carinho, com essa admiração e sempre esta gratidão, pedir à senhora que a senhora conte aqui a quem acessar este vídeo, nas suas palavras, quem é professora Glacy Antunes? Quem é Glacy Antunes? Fernanda, inicialmente eu me sinto muito feliz de conversar com você. Eu me identifico com uma pessoa tão incisiva, batalhadora e inventiva como você. Acho que foi um presente para a nossa escola a sua ida para lá. E eu que agradeço essa oportunidade que você me dá de nos conhecer mais e de eu conversar um pouco com o público que você tem através dessas gravações. Bem, quem é Glacy Antunes? Eu penso que eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu tive pai e mãe fantásticos. Meu pai era um homem educado, sorridente, agradável. Ele tocava piano para filmes de cinema mudo. Tinha uma mão excelente. Ele não estudou música, mas tocava muito bem. Minha mãe gostava de cantar e tinha tantos, lá em casa tinha aqueles discos mesmo antigos com vozes como Cristina Maristany, Paul Robeson, que ela ouvia com prazer. A nossa casa teve música desde o início, tanto que nós 4 irmãos todos estudamos música, 3 estudamos piano, 1 estudou violino e era uma constante na casa a música. E a música tem esse poder de transformar, esse poder de enlevar, esse poder de desafiar. E foi nesse mundo que eu logo desde cedo me inseri. Muito jovem, eu comecei a tocar muito, tive bons professores, tive muito prazer de ter sido aluna da dona Hebe do Couto Alvarenga, também da lendária Tia Amélia, em Goiânia, até que fui estudar com dona Belquis, que trabalhou comigo muitos anos, e pela mão dela eu fui levada ao meu mentor e fantástico professor responsável pela pianista que eu me tornei, que foi o professor José Clias, em São Paulo. Então, eu não posso falar quem é Glacy sem falar nessa trajetória musical, nessa trajetória pianística. E então eu sou uma pessoa movida pela música, eu ouço música, eu tenho o maior prazer de ver e ouvir concertos, música, e isso foi a minha vida toda, foi assim. E com isso, os meus amigos são músicos, meus irmãos também, minha família toda é uma família que gosta muito de música. Eu sou uma pessoa que vive com a música, apesar de todas as atividades que você conhece, atividades administrativas que eu exerci. Teve um momento que a Escola de Música e Artes Cênicas necessitava uma direção e as pessoas achavam que eu seria uma líder natural. Eu fui, mas o meu grande objetivo enquanto diretora era fazer música, que uma escola de música soasse, que uma escola de música tivesse sons e vida, porque agora, fazendo um parênteses, né, o academicismo em que vivemos no Brasil, a questão da necessidade do mestrado e doutorado para todos os professores, né, fez com que, em muitos momentos, a escola de música se transformasse num gueto do discurso sobre música com pouca música. E no meu mandato eu quis que houvesse o discurso sobre música, respeitando os preceitos da nossa academia, mas ao mesmo tempo que nós fizéssemos valer o poder transformador e irradiador e que transmite, né, o poder da música.
E aí eu consegui isso pela união de todos os professores em torno desse ideal. Então, mais uma vez, quando me dizem que eu fiz uma boa gestão, eu acho boas gestões, porque eu fui reeleita, eu penso que foi a música que fez isso, Fernanda. Professora Glacy, a sua música, a sua nota, né, faz a diferença no coletivo, porque eu não senti em mim, né, o poder da sua melodia, né, que trouxe tantos caminhos aí para mim, não é? Professora Glacy, essa sua fala, ela me provoca no seguinte, a senhora vai com o dedo no formigueiro, mas como assim, Fernanda, com o dedo no formigueiro? Bom, eu fiz o meu mestrado, né, o meu doutorado lá na ECA, na área das artes visuais, arte e educação, imagina, né? Eu aqui, uma arte educadora, vamos sentir qual é a imagem da música, não é? Mas eu já, como aluna ali na ECA, mais ali na parte de pesquisa, né, na pós-graduação, via-se já ali, estamos falando aí do ano de 2006, 2003, 2008, né? Então, a grande questão da pesquisa nas artes é como a própria arte ser a pesquisa, né? Sempre tem essa discussão, eu vou trazer de um modo mais simples, assim, mais texto, né? Mais folhas, né? Ou mais expressão da natureza, da arte ali em questão. Sonoro ou visual, né? Qual delas, né? Quer dizer, é uma situação como as universidades, elas discutem muito isso, lutam muito com isso, mas me parece sempre, por algum motivo, haver uma hegemonia de um entendimento do que é pesquisa, do que é ciência, né, pelas outras linguagens, matemática, português, as áreas que se entendem, áreas mais importantes, que nós temos esse problema da hegemonia, né? Porque acaba tendo essa questão que define muito isso no meu entendimento por conta do vestibular, né? Enquanto nós não tivermos o questionamento no vestibular, já que o vestibular, que também é outra questão a se pensar, porque o vestibular ele traz um crivo, né? Traz outras questões importantes a se pensar no âmbito social, educativo. Mas enquanto ali, por exemplo, já não tiver as artes, porque entendendo como área menor, entendendo que isso é um equívoco, né? Como segregamos já ali, se não na educação básica, ao diminuir a arte, dando menos carga horária para a arte. Olha o nome, né? Carga horária, né? Olha as terminologias, né? Eu penso que há uma questão relacionada às terminologias, não é? Porque é impossível pensar que um grande regente de orquestra consiga obter de todos aqueles instrumentos e instrumentistas uma versão adequada de uma grande sinfonia de Brahms, de Beethoven, sei lá o quê, sem que ele estude profundamente esta partitura, este compositor, esta oportunidade de transmissão, de interpretação de um papel para uma plateia. Então, este é um projeto de pesquisa. Eu sempre digo ao contrário, eu acho que o pessoal de pesquisa que não entende o que é pesquisa, porque a arte não prescinde da pesquisa. Se você vai trabalhar com tintas, você tem que descobrir qual tinta, por que esta tinta, por que este material, o que eu vou fazer com ele. Então, o artista, ele está, se a gente quiser usar a terminologia acadêmica, em constante processo de pesquisa. A arte é uma pesquisa viva, não é? Então, não poderia haver uma discussão nem uma diminuição. Algumas vezes eu penso que a própria arte se coloca na defensiva um pouco, porque no Brasil a questão do papel ficou muito forte. Eu tenho que ter um mestrado com dissertação, eu tenho que ter um doutorado com tese, né?
Mas a nossa própria escola, quando iniciou o mestrado, e que foi um mestrado que causou um certo furor no país, nós permitimos aquela ideia de que você possa trabalhar a performance, seja de música, porque o mestrado, não sei se você sabe, inicialmente era em artes, era o Instituto de Artes, era um mestrado em artes, com 2 grandes linhas de pesquisa, em música e em artes visuais. Então, nós achamos padrões comuns, que seria justamente essa pesquisa do material, né? Como é o material. Agora, infelizmente, o artista no Brasil tem que se curvar e tem se curvado a expressões como o produto. O que é produto? O produto em medicina é um, em engenharia é outro, em arte é outro. Só que, felizmente, o produto da arte não é um produto frio, mecânico, é um produto vivo. É um produto vivo, é um resultado de trabalho que é compartilhável e compartilhado, né? Então, eu defendo a arte com todas as forças. Enquanto eu fui diretora da nossa Escola de Música e Artes Cênicas, eu tive alguns momentos que você vai achar graça, eu quero lembrar. Primeiro que quando se fez a resolução de professor associado, para a promoção de professor associado, eu fui chamada para a comissão, e para minha surpresa dizia lá, relação de trabalhos de pesquisa e produtos. Eu falei, mas como? Como nós não vamos pôr os trabalhos artísticos e os trabalhos específicos das áreas de arte, de dança, de música, de artes visuais? Como? Essa resolução está errada. Consegui que ela voltasse para o Conselho Universitário e defendi a minha questão lá, e a resolução, que pode ser observada até hoje, tem lá produção produtos ou produção resultantes da atividade artística. Como a gente ia pôr só produtos, igual a matemática, ou a física, ou a tecnologia da informação? É diferente, o que nós chamamos de produção é outra coisa muito melhor do que essa produção, vamos dizer, estática, né? Eu penso. E a segunda coisa muito engraçada, que essa foi graça, no Conselho Universitário logo eles me conheceram, porque eu falava o que eu pensava, e geralmente as artes ficam meio quietas, né? E eu nunca fiquei, não consegui. E uma vez vieram 2 professores para a universidade, numa época que todas as escolas tinham uma carência de professores terrível. Então começou uma briga. A medicina queria dizer que ela necessitava de professores, porque ela tinha hospital, porque ela tinha isso. A engenharia também precisava, porque tinha laboratórios, tinha isso, tem aquilo, outro. E a professora Milka queria criar um curso novo, que ninguém estava querendo, porque eles queriam os professores para os cursos já existentes. Aí ela era reitora, numa bela hora ela falou assim, os senhores professores parecem pensar que esses professores virão para levar a vida na flauta? Não, eles virão para trabalhar. Eu levantei imediatamente e falei, professora, porque se for levar a vida na flauta, vão direto para a escola de música, não é? É para onde nós queremos, vamos levá-lo. Foi uma descontração, todo mundo riu, e a discussão estava ficando muito acalorada, né? Mas você veja, até uma reitora que era altamente respeitosa com a música, né? Num momento que quis dizer que os professores não levariam a vida na flauta, mas se levasse na flauta era muito bom para nós, né, Fernanda? Podia não ser para os outros. Então, só para terminar essa pergunta, eu tenho certeza hoje que a única verdade é a consciência de que tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, há que respeitar o pensamento dos outros, mas a gente há de ser respeitado também, não é, Fernanda? E cada coisa na sua relatividade, na sua essência, na sua característica própria. Penso que é isso. Professora Glacy, nossa, veja, muito relevante, né? Lógico. E a senhora me provoca, né? Eu que deveria estar provocando a senhora, mas
Olha lá, né? O que acontece aqui. Quando a senhora traz, né, a questão do produto e da expressão, a expressão ela já não seria um produto? Eu creio que sim. Então, não tem mal nenhum no pessoal de artes chamar a sua expressão de produto, como também o inverso deveria ser verdadeiro. Não teria problema em ninguém chamar o produto da escola de engenharia mecânica de expressão, é a forma de se expressar da engenharia mecânica. E o que eu quero dizer é que, no fundo, todas as áreas de conhecimento convergem para expressar-se de uma certa forma, agindo, atuando, como na medicina, por exemplo, criando uma máquina, como na engenharia mecânica, produzindo arte, como nas faculdades de artes visuais, ou fazendo música, como nas escolas de música, né? Todos têm seu produto. Porque o termo produto, ficou parecendo que a arte não conseguiria ter um produto. Por isso criou-se um problema nacional em relação às artes, né? Mas eu acho que as artes podem admitir que nós temos um produto. E os outros têm que admitir que eles também se expressam, não é? Claro que se expressam, né? Veja, professora... Então, sim, pois não. Temos que juntar as duas coisas, né, Fernanda? Isso que a senhora traz, né, em que acaba se estabelecendo aí um problema nacional, né? Claro, entendi profundamente, sem dúvida, a questão de que tudo é relativo, mas na relatividade do tudo, eu pensaria, eu provocaria a senhora no seguinte: veja, essa falta de consciência, eu vou pouco relativizar aqui, de basicamente todas as áreas, ou de um olhar nacional para a especificidade da arte, será que esse não é o grande problema da falta de consciência e, portanto, de construção de inventividade, que inventividade é tecnologia, não é? Tecnologia é inovação, não é? Inovação é desenvolvimento, não é? Que estamos falando de um país chamado Brasil, com muitos problemas de pouco desenvolvimento em algumas coisas, né? Ainda que em outras coisas ainda que tenhamos orgulho de ser brasileiros e brasileiras. Mas nesse sentido, quando esse olhar mais macro, de cima para baixo, acaba por não trazer o vigor que a arte tem em poder ensinar desde a educação básica, ensinar a expressão e a consciência de expressar-se, e aí, portanto, o desenvolvimento de uma consciência crítica expressiva, acaba, a senhora acha ou não, e o que pensa disso, de tornar todas as áreas de conhecimento um pouco mais frágeis por terem menos arte? Eu acho, sim. Eu penso que a arte ela está presente em tudo, mesmo quando algumas áreas de conhecimento desconhecem completamente esta questão, ou, em casos mais graves, pensam que são contra as questões artísticas, né? Na realidade, eles ignoram que eles também são artistas na sua própria profissão, na sua própria área de conhecimento, porque eles também se expressam de alguma forma. Então, essa consciência, eu acho que o artista deve ter, mas também o de outras áreas tem que ter, que eles se expressam e que eles têm que ter a consciência crítica. Mas aí nós já estamos ampliando a discussão, saindo de música para arte, de arte para cultura, né? Que a cultura, que são de fenômenos culturais na sociedade, ou melhor, em contextos sociais estruturados, gera uma riqueza fantástica. A questão é que as pessoas ignoram que tudo é um fenômeno cultural. Essa pandemia terrível que estamos atravessando é um fenômeno cultural. E dependendo da forma como cada nação, cada grupo étnico, cada região do mundo olha para a pandemia, ela se transforma em um outro tipo de fenômeno cultural.
Por exemplo, no Brasil, é um fenômeno cultural o fato das pessoas não conseguirem fazer um distanciamento social razoável, mesmo numa época de doença. Então, a arte, a cultura não se resume ao fenômeno artístico, a cultura é muito mais do que tudo. Então, a cultura é arte junto com saneamento, junto com saúde, junto, e isso é o que deveria estar presente na escola desde o início, é o pensamento da cultura como um todo, do ser humano como um todo, da cultura como representatividade de um povo, de uma nação. E essa cultura, ela é um intrincado, ela é um verdadeiro bordado de áreas de conhecimento. O que não pode acontecer é nós o que não deveria acontecer é cada um se trancar numa área. Você sabe uma experiência muito interessante que também eu tive a oportunidade de compartilhar quando eu estava na universidade, foi quando surgiram as disciplinas eletivas. Então, cada escola era obrigada a fornecer disciplinas eletivas. No início, isso foi considerado um horror, né? Mas depois nós chegamos a ter quase 300 alunos querendo fazer apreciação musical. A agronomia, por exemplo, criou uma disciplina ensinando a fazer hortas, a cultivar verduras. Os alunos de música foram para lá, muitos, entende? A medicina, primeiros socorros e tal. Então, cada escola conseguiu, com facilidade, montar disciplinas que eram de interesse de todos. Olha lá. Então, essas disciplinas revolucionaram a universidade durante um certo tempo, por se ver que a universidade é um todo, ela não é em partes, como as diversas escolas dão a entender. Né? A universidade tem que ser uma única célula com outras células que a constroem. Mas isso é a humanidade toda, não é, Fernanda? A humanidade toda, ela tem que saber que nós somos frutos de uma composição de células e não de uma única célula. Na hora que você isola a arte, qual é o poder da arte? Qual é a estrutura da arte? A arte deve ou não ser comparada às outras áreas de conhecimento? Não, ela é uma área de conhecimento que integra junto com as outras, o sistema, vamos dizer, como é que eu diria isso? A fisionomia cultural de um povo, não é? E enquanto nós ficarmos muito separados, isso é ruim. Uma das vantagens que nós tivemos, uma das singularidades que tivemos, por exemplo, foi quando a gente fez o curso de musicoterapia. Ainda ontem eu estava lembrando isso junto com o professor Otaniel. O curso de musicoterapia foi dado no início por 5 unidades da universidade. O professor Otaniel foi o primeiro coordenador e eu achava que ele era o máximo, porque era medicina, educação física, música, faculdade de educação e tinha, acho que enfermagem e nutrição também. 5 escolas para dar um curso. Entende? Incrível. Por quê? Porque a musicoterapia, ela usa a música como ferramenta, mas ela trabalha com elementos da psicologia, ela cura, ela tem poderes, ela espera ter poderes curativos, vamos dizer assim. Ela precisa conhecimentos médicos, ela precisa conhecimentos psicológicos, ela precisa conhecimentos de movimento, de corpo. Então, é um curso lindíssimo por essa união. E cada vez que eu vejo a área de artes querendo sofrer, assumindo que é diferente e deixando que as outras áreas pensem que nós não somos importantes, a gente perde importância. Agora, o nosso valor, eu não quero que seja maior do que o dos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos com o quê? Com criatividade, com inovação, com inventividade, como você mesmo disse, com beleza também, e também não só com beleza, mas provocando as pessoas através da escultura, do uso de diversos materiais, do uso das mais diversas intenções musicais, estilos musicais,
musicais, porque nós não temos só a música clássica, com a qual eu combino mais, vamos dizer, mas nós temos tanta música, temos jazz, temos ópera, temos rap, temos tudo isso aí no mundo. Então, essa união é que faz a cultura, não é, Fernanda? Essa união de diferenças faz um processo cultural. Essa questão do nosso país hoje ter apagado o Ministério da Cultura é de uma tristeza infinita, porque ele deveria ser o ministério mais atuante de todos, porque ele é o que permeia todas as áreas. E, no entanto, hoje ele está relegado não a segundo, mas a quarto ou quinto plano. Nós sequer ouvimos falar que existe hoje o que uma Secretaria de Cultura dentro do Ministério de Turismo, né? Se bem que o turismo também é uma arte, não tenho nada contra o turismo, é a forma, pelo contrário, como nós estávamos falando, o turismo é outra atividade que podia ser até artística. Pois é. Mas vamos dizer que o que não se pode é pegar... Primeiro, não se pode julgar que cultura é arte, que cultura é apenas arte. E segundo, não se pode querer relegar o que se chama de cultura a quarto ou quinto plano, né? É um erro conceitual que arrebenta a estrutura do país, né? Então, essa questão cultural deveria estar presente, como você mesmo começou dizendo, nas escolas, com a criança entendendo o que é nação, o que é cultura, o que é saneamento, o que é educação, o que é ética, né? Tudo isso é um processo cultural. O processo cultural envolve o todo, não é, Fernanda? Envolve o todo. Professora Glacy, é tão profundo, né? Porque a senhora veja, quando a gente entende que a cultura são hábitos, né? Que vão se ritualizando numa sociedade, num povo, né? E ao se extrair a arte, né? Que promove um processo de inventividade, criatividade, inovação, etc., de um povo, será que nós não estamos tornando um médico mais técnico e menos artístico? Ou seja, ele vai até um ponto que ele não dá o salto. Por exemplo, trazendo aqui um raciocínio um pouco latente, para a descoberta da Covid, da vacina da Covid, né? Quer dizer, um povo menos inventivo, com menos capacidade de se expressar, que vem ali da educação básica, que vai tornando toda essa integração, permeando todo, porque é o que a senhora está trazendo, né? As áreas se interconectando, né? Então, uma escola viva, uma universidade viva, você vai ter um profissional em cada uma das áreas, o engenheiro, o médico, o artista, para formar mais provocações nas suas expressões e na inventividade, um povo mais refinadamente inventivo, tirar a arte que empobrece a cultura, empobrecendo a cultura e a expressão da vida. Não tornamos esse povo mais esse frágil. É o ponto que você diz, porque na realidade, a cada expressão, você tem várias formas de se expressar culturalmente, né? Tocar piano é uma delas e procurar vacina é outra, né? Eu me lembro também que quando nós falávamos muito sobre essa questão da interpretação, meu professor de piano dizia que era alta interpretação, porque ele queria que quando eu fosse tocar uma determinada peça, ele queria que eu lesse sobre aquele compositor e tudo o que ele fez, que eu fizesse uma análise comparativa entre os trabalhos dele mesmo, os trabalhos que ele fazia, ou os trabalhos com os contemporâneos dele, ou os trabalhos com as pessoas que vieram antes ou depois, para eu buscar um estilo interpretativo para aquela peça que eu estava tocando. Entende? Agora, a riqueza que isso me deu,
que meu professor me deu, porque o que eu li, o que eu aprendi, né? Então hoje a gente até acha graça, porque em plateia de recital de canto só tem cantor, em plateia de recital de violoncelo só tem violoncelista, o que é um erro. Numa escola, por exemplo, todo mundo tem que ouvir tudo, tem que ouvir tudo para poder fazer daquilo um amálgama e trazer para a sua própria expressividade. E se a gente quiser transportar isso para o universo maior, é a mesma coisa, né? Um médico que lê, que ouve, que compreende, que analisa, que procura, ele sabe que ele quer fazer um benefício para a humanidade, ele vai usar o tempo dele pesquisando aquela vacina, mas com inventividade, com criatividade, com vontade de produzir alguma coisa e de ser um intérprete. Ele é um artista, ele será um artista, usando os elementos dele. E nós seremos artistas usando os nossos elementos. Então, no fim, somos todos um. Ignorar isso é uma tristeza, porque nos faz em pedaços, quando nós devíamos ser unidos, unos, né? Muito rico, porque a senhora está trazendo no meu entendimento a questão do trânsito. E eu estou aqui pensando, dentro da fala da senhora, a qualidade estética desse trânsito. Quer dizer, o trânsito ele existe, porque é um movimento. Agora, a forma como vai estabelecer esse trânsito, com ou sem artes, dentro de um contexto cultural, que é o que vai, os hábitos e ritos desse povo, é que vai trazer a qualidade estética daquele povo. Não é? Daquele povo. No que você exclui a arte e ainda elimina, por exemplo, o Ministério da Cultura, em que situação frágil que não fica, e no tempo do agora, mas nós temos que olhar não apenas para o tempo do agora, que já pode ser uma certa tragédia, mas para daqui 10 anos, porque uma geração são 10 anos. Então, a criança, 10 anos não podendo, chegou ali na escola, ela tendo essa fragilidade que foi retirado, ficou mais frágil, a arte foi meio tratado como algo menor ou excluído o processo do seu entendimento cultural no trânsito da vida. Ora, 10 anos passando assim, por exemplo, nós já temos um adulto completamente deficitário na formação de uma nação, né? Porque ele vai formar crianças, ele será professor, ele será médico, ele será engenheiro. Então, como é que fica esse trânsito social, o produto estético dessa expressão de vida, né? Porque a questão do produto estético, né, ela passa pelo fato de que a arte ela não é só de um grupo, né? E ela não é, como eu posso dizer, eu vou recomeçar, a arte não é para quem a faz, ela não é entretenimento. Para quem a recebe, ela pode ser entretenimento. Mas para que ela seja entretenimento para quem a recebe, ela tem que ter uma riqueza dela enorme, imensa. Uma peça de teatro que discute determinado tema de uma forma expressiva, demonstrando a capacidade do autor e dos atores de se expressar, ela acaba sendo uma lição de vida para quem assiste, mesmo que a pessoa pense que é um entretenimento, não é. Não é? Agora, para quem pratica, para quem se preparou meses para expor aquele pensamento artístico, estético, não é entretenimento. Né? Mas, da mesma forma, Fernanda, quando a gente vai ao médico, eu sei porque essa semana eu tive um problema de uma pessoa da minha família muito próxima que teve Covid, então eu passei a semana inteira querendo saber o que os médicos diziam. Então eles estão falando em exames que eu não conhecia, em dímero D, em PS não sei o que, em TC e tal. Quer dizer, para eles isso é o que é para nós a construção da arte.
Por que eu vou entender? Eu só tenho que entender o resultado daquilo. O que vai fazer? Vai sarar essa pessoa? Porque, para mim, eu não estou fazendo medicina, eu estou recebendo medicina. Então, a questão do trânsito tem dois lados, de quem produz e de quem recebe. Né? Agora, a arte tem que ter o produtor, ela tem que ter o produtor para que ela, o produtor, não o produtor no sentido de ser o produtor do espetáculo, mas quem produz a arte, vamos dizer isso, o artista que faz a arte, para que ele possa levar isso para uma grande multidão, né? Que pensa que é entretenimento, no entanto, ela está se enriquecendo com aquilo tudo, com aquele som, com aquela palavra, com aquele movimento, com aquela voz, com aquela visão, com aquela escultura, com aquela obra de arquitetura, né? Aquilo tudo é um enriquecimento cultural para uma nação, né? Um dia desse eu ainda estava pensando, eu estava conversando com alguém próximo, dizendo, a gente vê um jornal nacional que só conta desgraças, problemas, mortes, assassinatos do começo ao fim, né? No entanto, você vai a São Paulo, você vê aquelas obras rodoviárias daquele anel viário de São Paulo, aquilo é fantástico, é gigantesco, maravilhoso. Por que alguém não fala sobre aquilo? Por que alguém não fala sobre o Museu do Mar do Rio, com aquela arquitetura maravilhosa? Por que alguém não fala sobre a Biblioteca Nacional? Por que alguém não fala sobre a construção de Brasília? Foram todos artistas que fizeram isso? Foram artistas, artífices, engenheiros, arquitetos, né, que doaram isso para a humanidade recebe sem nem entender o valor disso tudo, né? Então, esse trânsito é absolutamente necessário, tanto para quem está do lado de cá, construindo a obra de arte, como para quem está do lado de lá, recebendo a obra de arte, né? Mas isso ou começa muito cedo ou não se tem, né, Fernanda? Muito profundo, né, professora Glacy? Porque quando a senhora traz a questão do médico, né, a senhora que recebendo a medicina para o entendimento de uma situação, olha aí, Covid, né? Uma situação que está no nosso lado, com a gente, está impregnada no Brasil, com esse número de mortandade, essa situação toda no mundo, enfim. Para que eu possa minimamente entender, porque o que eu recebo, eu tenho que entender o que eu recebo, senão, para que eu possa entender o que aquele médico diz, para que eu possa me relacionar com a informação dada, porque o que cuida, o que trata, o que cura da medicina é a aplicação da medicina que o consultório ele acontece em alguns minutos, né? Agora, se a pessoa não é capaz de interpretar minimamente, ainda que não sendo o produtor, mas sendo o receptor, isso só vai acontecer com base naqueles entendimentos fundamentais e essenciais ao longo da vida na escola. Né? Então, claro, que justifica todas as áreas de conhecimento. Quando a gente está diante do médico, é toda uma área de conhecimento que está na nossa frente e toda uma área de conhecimento que está na frente dele. Agora, se não, ou seja, né, a palavra da senhora, a cultura é um ser cultural que está ali, em trânsito com outro ser cultural. Então, em trânsito, exatamente. Esse trânsito é uma constante na nossa vida, não é, Fernanda? Esse trânsito nós temos com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de profissões. Eu não gosto muito quando eu vejo a arte se auto-separar, sabe? Eu sou muito a favor da arte para todos e usando linguagens que todos possam entender. Claro que tem momentos, tem plateias, tem públicos, tem exposições que você já dá para os chamados entendidos, que seria um outro degrau. Mas a arte deveria ser propriedade de todos, né? Agora, saber o que você leva, você não pode querer levar na feira uma sinfonia de Mahler, mas você pode levar um canto folclórico que todo mundo conheça desde criança, e aquilo vai fazer um efeito maravilhoso, fantástico, porque a arte tem diversos poderes para transitar. Ela tem muitos recursos de trânsito. Haja vista que agora, nessa pandemia, a arte tem sido um sustentáculo
porque nas séries, na televisão, você ouve os concertos virtualmente, você vê peças virtualmente, você vê balé, tudo virtualmente, né? Então a arte tem dado alimento e dado vida, conseguido que as pessoas possam ficar em casa. Mas esse trânsito devia ser constante, essa questão da interpretação deveria ser constante. Um dos aspectos que eu mais gosto de aulas de português é a interpretação de textos, porque na realidade quando você lê um texto, cada pessoa interpreta de uma forma, né? Mas tem que saber entrar naquele texto para interpretá-lo. Agora, nós não vamos longe, nós estamos falando de arte, mas será que a gente não devia falar de leitura? A leitura é uma arte também? O que não? Nós estamos vendo as grandes editoras brasileiras se fechando. Será que não vamos ter mais livro? Entende? Então, ler, ouvir e saber interpretar e saber dialogar, essas são as características, as qualidades que deveria se desenvolver numa criança na escola, né? O que daria para ela a oportunidade de transitar por diversos caminhos na vida. Como você se referiu, essa mistura que nós estamos vivendo agora, da casa ser a escola, da casa ser o trabalho, né? Que a gente não sai, ou a gente mudou tanta coisa nessa pandemia, mas interessante. Por que não era assim? Por que eu também não posso fazer um trabalho de casa e fazê-lo bem? Né? Será que eu tenho que fazê-lo lá na escola, lá no prédio da escola? Música, por exemplo, tem, viu, Fernando? Porque a coisa mais que eu acho mais difícil do mundo é ensinar música via computador. É bastante difícil, bastante improvável que a gente consiga, sabe? Mas eu digo, o local... Hoje em dia nós estamos sabendo que nós podemos viver de outra forma. E em tempos normais a gente não tem essa sensação de que nós podemos fazer modificações, nós sempre fomos mais rotineiros, né? Agora a gente está tendo que procurar ideias, procurar novas formas de manifestação. Essa nossa conversa é uma nova forma de manifestação. Eu não sei se você estivesse dando aula e eu estivesse dando aula, se nós teríamos tempo de ter essa conversa. Pois é. Entende? Então, há uma modificação nos hábitos das pessoas. Certamente essa Covid está trazendo, e eu acho que isso vai se estereotipar, uma mudança fundamental nos hábitos sociais, né? Agora, a cultura, vamos dizer, arte enquanto cultura, a cultura através da arte tem sido muito prejudicada na pandemia, né? Nós estamos com os teatros parados, com os concertos parados, com as exposições de arte paradas, e também, embora nós estejamos fazendo uma entrevista via virtual, né? Mas você mesma me disse que nós vamos gravar isso e depois podemos verificar antes de soltar isso para fora das nossas casas. O que eu tenho anotado é que a quantidade de lives é muito grande e muita live amadora. Pois é. Né? O que também deturpa a possibilidade da arte bem feita, até no sentido de propor a gravação, né? Porque as escolas, ainda nós estamos falando sobre a arte permear tudo. Aqui no Paraná, a escola de música tem, na realidade, um curso de produção, quase como se fosse preparando DJs para a sociedade, entende? É um curso muito interessante. E você veja, por que não DJs? Estamos querendo dizer que a arte permeia tudo, né, Fernanda? Muito rico, né, professora Glassi? A questão do isolamento da arte, né? O isolamento da arte, porque nós temos uma situação aí do que vem, do que busca segregar a arte, do que busca tirar a arte da escola. Agora, se a arte ela se isola no seu próprio universo, até que ponto ela não acaba acentuando, ao invés de agir, reagir com o próprio processo de não se isolar, no sentido mais conceitual do fazer, da produção, da atuação, da concepção, da vida,
né? E interessantíssima essa questão que a senhora traz das lives, porque no contraponto de uma universidade formando aí DJs, né? Muito contemporâneo, veja, né? Porque nós temos uma sociedade que antecede a pandemia, que é uma sociedade absolutamente, muitas vezes, uma sociedade do espetáculo, né, do Guy Debord, né? E aí, quando a gente cai, infelizmente, numa pandemia, eu tenho, na minha leitura, né, tido essa impressão de que a transposição dessa sociedade do espetáculo vai para uma quantidade infinita de lives, que eu só ouço assim as pessoas dizerem, olha, eu participei de uma live, olha, eu vou participar de uma live. Eu não ouço as pessoas dizerem, olha, eu assisti uma live, que conteúdo interessante. É a sociedade que não tem ouvido. Fica sem ouvido. Eu concordo. O que hoje, o que nós não podemos, o que o artista... Quando eu falo artista, eu me refiro a um universo muito grande, muito amplo de artistas, a gente lembrando de gente de teatro, de gente de música, de gente de artes plásticas e visuais, de arquitetura, de dança, né, de composição, de estruturas, de tudo. Eu me refiro a um universo muito grande. Mas nós não podemos nos deixar banalizar, né, Fernanda? Exato. Não podemos nos deixar banalizar, porque isso seria o início da nossa autodestruição, né? Se todo mundo puder tocar alguma coisinha... Pois é. Né? Então, o que adianta você tocar Chopin ou Debussy? Sempre eu preocupo um pouquinho com esse foco que os projetos atuais no Brasil, os projetos das leis de incentivo, eles têm focalizado em atividades sociais. Isso chega a ser, quando a gente estuda um pouquinho, chega a ser quase ridículo, porque agora eles querem que se ensine uma flautinha na favela, uma dancinha na favela, você entendeu? Uma pinturinha, uma flautinha, na favela. Ou uma dancinha, uma figurinha, um desenhinho, né? Não, isso não vai conduzir a nada. E aí a criança, na hora séria, vai estudar matemática, vai estudar história, vamos dizer, e na hora da arte é brincadeirinha, entende? Então, esse componente exageradamente, esse viés social, entre aspas, tem custado um preço muito alto para a arte. Tanto que os grandes projetos agora, ou tem uma atividade social envolvida, ou ele não consegue passar nas leis de incentivo. Não consegue, porque a atividade artística tradicional, ou nela mesma, não passa. Você tem que ter um trânsito, como nós estávamos falando, que leve a pessoa a entender alguma coisa da arte mais profunda. A arte que eu considero como o grande exemplo da produção artística de um povo, hoje em dia ela está em desuso, ela está guardada em baús. Olha lá. Porque você não pode fazer um concerto hoje, por exemplo, com obras Beethoven, mas não sei o quê. Você tem que pôr um extra de tico-tico no fubá. Olha lá. Você entendeu? Porque senão o concerto não atinge a multidão. E eles querem que atinja, porque não há uma educação preparatória para se ouvir música. É isso que eu quero dizer, né? Sim. Então, há uma banalização também que eu não sei como nós vamos fugir dela. E as leis de incentivo concorrem muito para isso. Há pouco tempo eu entrei numa lista de projetos que era até quando ainda tinha a Lei Rouanet e era uma competição nacional. Eles iam dar 10 ou 12 prêmios, sei lá o quê. E nós entramos, até eu gostei daquele projeto, que nós entramos com um projeto que fazia música latino-americana. E era para ser levado do Brasil, Uruguai e Argentina. Então era um projeto muito bom, que pegaria compositores, quer dizer, eu achava muito bom, nem todos acharam, música de diversos compositores e diversos regionalismos desses 3 países e levava nesses 3 países, acompanhados de um palestrante que discutia isso, explicava um pouco as questões locais, históricas de cada nação, etc. e tal. Nós não passamos
ficamos em 14º lugar. Quando eu falei, nossa, mas quem que deve ter passado? Deve ter passado coisas geniais, maravilhosas, né? Eu vou ver o que passou para eu ficar encantada, né? Quando eu fui ver os 10 que passaram, tinha contador de história nas feiras do interior da Bahia, que passou, entende? Eu acho importantíssimo, interessantíssimo, mas estava competindo conosco, quer dizer, não é uma competição que tenha sentido. Exatamente. Você entende? Tinha um espetáculo, um musical, que era um musical americano, desses excelentes americanos, mas feitos no Brasil com artistas brasileiros, o que não dá certo, é a mesma coisa do samba com sotaque americano ou com sotaque alemão, que também não dá certo. Né? Então, eles passaram alguns projetos que eles achavam que era de interesse, projeto de levar arte, levar balé clássico em favela, quer dizer, tudo isso passou. Aí eu pensei, o conceito de arte hoje é outro, já não é mais o conceito no qual a gente foi, no qual eu cresci entendendo, estudei, aquele que eu estudei. E mais, Fernanda, ou você se adapta de alguma maneira, o que é muito difícil, porque nós que conhecemos a arte, vamos dizer, com mais profundidade, sem querer me vangloriar disso, eu estou dizendo, é o estudo de uma vida toda, nós temos que fazer um viés, um trânsito para um outro tipo de público, para um outro tipo de percepção. Então há uma mudança no mundo muito grande, e que nós temos que nos adaptar, senão a gente não viverá nesse mundo, Fernanda. Professora Glacy, é muito forte tudo isso, porque, veja bem, né, a questão do que o público consome, e de um público que consome alguma coisa, mas este público foi tirado desse público, ou este público tem cada vez menos arte, ele consome o quê? Com base no quê? O que está sendo lapidado para ele ter autogovernança no que ele quer, ou ele mesmo é vítima daquilo que ele está consumindo? E aí toda uma formação que se tem, que a senhora está falando da pessoa da senhora, não é? Toda uma formação que se tem é excluída, né? Porque não vai atender o público que quer atender o público. É quase que uma política pão e circo. Deixa eu dar o que esse público que não tem conhecimento, porque o conhecimento foi tirado, então o público é a própria vítima do que foi dele tirado, e vai gerando uma situação de um trânsito caótico, excludente. Além disso, pobre, porque você a riqueza da arte, ela fica oculta, ela deixa de ser percebida, riqueza no seu inteiro, né? Agora nós vamos pegar partezinhas artísticas e dar isso como pão e circo, como você está falando, né? Então, eu acho que são tempos muito difíceis, e penso que não é só no Brasil, né? Mas quando eu vejo no Brasil que as grandes conquistas artísticas estão cada vez mais restritas aos museus, às bibliotecas, o público para grandes espetáculos diminui muito, e o público no entanto, você tem plateias enormes, 40 mil pessoas para ouvir um sertanejo que nem é sertanejo, porque a música sertaneja é muito bonita, mas esse sertanejo enganador que está aí, todo mundo ganhando muito dinheiro com isso aí, né, ele não é real, ele é artificial, e no entanto é ele que está fazendo o público, né? Eu não sei, eu acho que o conceito a nós professores cabe sensibilizar o aluno e fazê-lo entender que o mundo da arte é muito amplo, é um mundo riquíssimo e que tem facetas fantásticas, para não deixar o aluno se enganar e querer ir por aquele caminho fácil que aparece ali para ele, sabe? Que é um caminho de você fazer qualquer musiquinha, vamos dizer assim, ou dancinha, né? Então, eu acho que a grande missão do arte educador, se você me permite, que você é arte educadora, né, seria a sensibilização e transmitir
criança, né, que há uma riqueza imensa, imensa na grande arte, na chamada grande arte, que nem precisava chamar grande, mas que hoje nós chamamos assim, e que ela teria que conhecer, né? Ela teria que conhecer, porque seria só benefício, seria só prazer, seria prazer estético, seria saber fruição estética, né? Em qualquer área de conhecimento que ela decidisse trabalhar, né? E geraria o quê? Para nós da área de arte, geraria emprego e renda, porque teríamos consumidores, não é isso? Então, eu acho que esse ensino, hoje, que está muito vago nas escolas, e a arte relegada a segundo plano, e eles substituem toda a aula de arte por mais uma aula de matemática ou de português e tal, e da mesma forma que nós já batalhamos até na nossa universidade para que tivesse, se os nossos alunos de música respondem questões de física, de química, de português, de matemática, por que os outros não podem responder questões sobre arte, de modo geral? Por que eles não podem saber quem foi Michelangelo ou quem foi Heitor Villa-Lobos, entende? Então, a pessoa do ensino médio, porque ele já entra na universidade com a cabeça fechada para um só caminho, e os outros todos, e nós principalmente, ficamos relegados. Professora Glacy, muito, veja, que profundidade, né? A nossa conversa aqui, eu diria que numa imagem, a minha é helicoidal, né? Porque a senhora veja, o que a senhora traz são muitas questões e é um trânsito absolutamente interconectado, né? Até hoje eu me pergunto por que as reitorias, né, os reitores das universidades, eles têm um trânsito interconectado entre eles. E aonde estão as escolas, as escolas, as academias, as unidades acadêmicas de artes, que nessa história da universidade pública do Brasil e das universidades particulares do Brasil, não tem a conversa com esses reitores para trazer, já que existe o vestibular, né? Já que existe o vestibular, tá certo? Que é um crivo, uma outra coisa para se discutir, mas é o vestibular que está aí. Por que os conhecimentos da área de artes, eles não fazem parte... Por que as áreas, todas elas, não têm um equilíbrio? Bom, se são 10 áreas, e tem que ter 10 questões, no total, cada área é uma questão. Agora tem 500 questões lá de português, 950 questões lá de, sei lá, matemática, e nenhuma, o máximo que coloca às vezes no vestibular é uma imagem para fazer uma interpretação. Quer dizer, eu penso que... olha, nós estamos falando aqui de Brasil e de mundo, mas falando de Brasil, tem as questões todas políticas, as questões políticas que fazem parte do universo cultural de uma sociedade, não é? Bom, agora, se a própria universidade, na sua constituição de uma entidade, no seu processo magno, ela segrega no vestibular a arte e as próprias unidades acadêmicas ficam no seu isolamento de arte, né? Claro. E ainda... Cada um fica isolado. E você sabe, tão bem quanto eu, que hoje já não falamos mais nem mesmo em interdisciplinaridade, a gente fala em transdisciplinaridade. Então, a universidade é o ambiente mais propício para o exercício da transdisciplinaridade, como eu falei na questão das disciplinas eletivas, entende? E outra coisa, houve um censo dizendo que há um número expressivo de alunos que abandonam os cursos, porque eles entram muito jovens e quando vem o curso como realmente eles não querem mais.
Eles não querem mais aquele curso, não é o que eles queriam, eles entraram com 18 anos, na veterinária eu não quero isso, entende? Então a universidade, nos 2 primeiros anos, ela deveria ser muito mais ampla, ela devia ensinar ética, filosofia, história, arte, tudo isso devia ser conteúdo dos primeiros anos, de todos os cursos, para formar um ser muito mais inteligente e interessado, né? E ao mesmo tempo mais inventivo e mais inovador, porque nós vamos precisar da inovação em todas as áreas. Então eu penso que a hora que você começa num curso, desde o primeiro dia de aula até o último dia do 4º ou 5º ano, a ensinar o mesmo caminho, você está colaborando para fechar a cabeça daquela pessoa, não para abrir. Olha, é uma formatação, não é uma formação. E nós como educadores e educadoras sabemos que formatar o indivíduo não é formar plenamente para a vida, né, professor? Claro que não. Dê arte, desde a educação básica, dê arte para você ter um médico mais tecnicamente inventivo, para você ter um engenheiro mais tecnicamente inventivo, para você ter um agrônomo mais tecnicamente inventivo e para você ter um artista mais tecnicamente inventivo, para que eles todos, nós todos sejamos capazes de transitar. Eu penso que um dos diagnósticos preocupantes numa sociedade que a cultura se fragiliza é quando ela perde o trânsito. Pior do que não ter o trânsito caótico. Olha, professora Glaucia. E eu acho que nós, artistas, sim, não deveríamos permitir que esse trânsito se diminuísse. Eu acho que seria um goal, um objetivo, um foco das escolas de arte, o interpenetrar-se em outras unidades e fazer participação em tudo da universidade inteira, sabe? Em tudo. Na universidade, a área de artes devia estar presente em tudo, sabe? Não podíamos admitir um congresso de física que não houvesse na abertura uma exposição de arte. Um congresso de história que não houvesse coro e orquestra lá tocando, cantando. Entende? Quer dizer, nós temos a oportunidade dentro da universidade. E, no entanto, os congressos começam com um hino nacional mal tocado, geralmente gravado, né? E falas. Mas eu acho que aí é uma falha nossa, da área de artes, que não se atreve, sabe? Não se atreve. Quando eu fui diretora da escola, eu fiquei famosa, até hoje tem gente que me fala disso, sabe? Que diz que quando ia haver uma reunião de estudantes e que pediram os auditórios da universidade para esse Congresso Nacional de Estudantes. Aí eu fui e mandei uma carta para a reitoria que o nosso auditório que nós não cederíamos que o nosso auditório não poderia ser usado. Eu não disse que a gente não cedeu. Aí eu recebi uma mensagem do chefe de lá, Relações Públicas, me perguntando por quê. Eu disse, não, esse não é auditório para um encontro estudantil que pode ter briga, que pode ter grito. Esse é um auditório que tem uma concha acústica, esse é um auditório que tem um tratamento acústico, um auditório apropriado, feito para arte, para teatro, para música. Então, ele não deve ser usado com outra finalidade. Eles acharam que... Eles não levaram o evento para lá. Mas riam, falavam, ela teve coragem de enfrentar a reitoria, dizer, não cedo um pedaço que é da própria reitoria. Olha lá. Mas não foi isso que eu fiz, não ceder um pedaço da própria reitoria. Eu quis impor a personalidade da escola de artes. Não é? Ela tem, eu acho que muita gente agora se lembra, aquele auditório é especial, porque ele não foi cedido para um evento, vamos dizer, que podia ter baderna, um congresso nacional de estudantes, e de fato teve todo tipo depois de briga, de tipo riots, deles entrando, quebrando coisas lá na reitoria, e mais não sei o que, uma época de protestos e tal. Então, eu estou dando um exemplo que as escolas de artes, elas não podem aceitar essa discriminação que é feita para nós, que existe uma discriminação, dizendo que a arte é menor.
entende? Que as escolas de arte não são tão importantes, né? Existe, mas cabe a nós desfazer isso, sabe, Fernanda? Nós temos muitas formas, muitas maneiras. Quando eu vejo uma moça como a Cláudia Zanini ir na medicina e ser aprovada num doutorado de medicina, eu falo, tá certo. Mas o que ela fez na medicina? Ela fez uma tese em musicoterapia. A medicina inteira sabe o valor da musicoterapia hoje por causa da coragem dela, porque é uma coisa, estou dando um exemplo para o dia da 10, muito difícil para uma pessoa da música fazer doutorado em medicina, entende? Sim. Mas ela fez, e ela ainda fez com uma tese em música. Ela fez, porque ela trabalha com a musicoterapia realmente como ferramenta no auxílio da melhoria das questões psicológicas das pessoas e tal, e ela conseguiu trabalhar isso. Então, quando a gente se insere em outras áreas, né, por que nós não podemos ter aulas na educação física, aulas de música? A educação física inteira é acompanhada por música. Entende? A dança, não se dança sem música, e a própria dança é uma arte. Então, quer dizer, nós devemos ter mais coragem, sabe, Fernanda? Às vezes eu acho que nós temos menos coragem do que deveríamos, e que sem querer, a gente colabora para esse pensamento de que a arte é menor. Não sei se isso é bom o que eu estou falando, mas... Muito profundo, né, professora Glacy? Porque a senhora veja, esse exemplo que a senhora traz da professora Cláudia Zanini, a defesa de um doutorado dentro de uma faculdade de medicina é a consagração da pesquisa em arte lá na medicina. É um trânsito, é um braço, isso é uma conquista muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque aí há uma ação, como a senhora disse, a que a gente não pode travar. Não é? Agora, a senhora está dizendo sobre o preconceito da arte, nesse segmento de muitas vezes nem ter a consciência e ao que se faz e ao que se chega, quando a senhora também traz a questão da musiquinha lá, da dancinha, da pinturinha, da flautinha, dessas vinhazinhas. Nós, educadores, arte-educadores e artistas da área da educação e da cultura, nós não podemos aceitar que seja entregue para um povo a esmola e ensinar o povo a não aceitar a esmola e a esmola cultural. Isso é muito agora, grave. Você veja, claro que no Brasil nós temos bons exemplos de exceção. A escola de música, a orquestra de Heliópolis, por exemplo, ela pega jovens da periferia, da favela, mas não sei o quê, mas ela ensina música de verdade. Eles tocam de verdade. Aliás, nesse ponto, a Venezuela, que tem tantos problemas, e nós estamos acompanhando aí as questões políticas, mas ela tem uma organização social de produção de orquestras de música que fez, por exemplo, um Dudamel, que hoje é regente em São Francisco, em Los Angeles, né? Porque eles fizeram um trabalho social usando a música. É fantástico aquela coisa que foi o secretário José de Abreu que fez. Então eu fico pensando que é um exemplo de como nós podemos agir na sociedade. Quando eu falo para você que eu não gosto muito da questão da idade, é porque hoje eu tenho vontade de criar alguma coisa que levasse música, arte, eu não fecho muito em música, arte de modo geral, cultura, para outros agrupamentos, entende? Para outros agrupamentos, para a pessoa entender o valor que tem e não achar só que é bonitinho. Vamos ao conceito do piano como prenda doméstica. Vamos dizer que o Brasil teve isso muito no seu início histórico, né? Então, as moças casadoiras tocavam piano. E com isso nós criamos essa fama e esse estereótipo de que a música é uma prenda. É muito forte, né? Porque a música entra como prenda, as artes visuais, ela entra como a arte menor, que era só o escravo que podia fazer, as artes manuais, né? Então, artes manuais, exatamente. Piorou, assim, todo mundo que
que tem a questão voltada para as artes manuais, pronto, arte menor, todo aquele preconceito. É uma deformação histórica que nós hoje temos que, em algum momento, ou reage-se, ou, sabe que há tempos atrás, falando da reação, quando eu escutava essas músicas, todo esse processo de poluição visual, de poluição sonora, aquele desconforto, porque falta um ruído, né? Eu sentia raiva, né? Hoje, de algum tempo para cá, realmente o meu coração, existe uma generosidade, porque acolhimento, porque eu não tenho dúvida que é um estado de ignorância, é um estado de uma pessoa que não foi levada a... já é fruto de pessoas que já sofreram a segregação da arte na escola. E a gente tem não vou longe, na minha casa tinha uma moça que trabalhava comigo muitos anos, ela ficou acho que 13 anos lá em casa. Logo que ela chegou para trabalhar, quando eu estudava, ou quando o Norton estudava, o Norton estuda muito, ou ele tocava flauta, ou ele trabalhava com material de orquestra, quer dizer, ouvindo música demais, né? Ela fechava a porta da cozinha e um dia ela falou para mim: Dona Glacy, não aguento mais ouvir esse tipo de som, eu queria que a senhora me desse um rádio para eu ouvir aquilo. Compro um rádio para você e você ouve na cozinha o que você gosta. Comprei. Anos depois, eu não vi esse rádio ligado, mas eu falei para ela: mas escuta, cadê seu rádio? Ela falou assim: não, eu tenho deixado a porta aberta para ouvir música, que essa música que vocês tocam aí é mais agradável, mais diferente, mais interessante. Eu falei: ah, é, tá bom. Então, ela acabou indo a concertos, sabe? Ela acabou, aí ela abria a porta, e às vezes ela falava: tem muitos dias que eu não ouço isso, eu não ouço aquilo. Você entende? Só dela ouvir a gente estudar, sabe? De modo que você consegue, ela conseguiu, na simplicidade dela, ela conseguiu entender que o que ela ouvia era mais pobre do que o que a gente fazia. Viveu o aprendizado pelos poros, né? Viveu o aprendizado. E por que nós não podemos ensinar isso? Da hora que você orienta a pessoa, explica, claro que você não pode chegar para a pessoa imediatamente tentar explicar a ideia criativa de Kandinsky, sei lá o quê, mas você pode explicar por que trabalhar com cores, por que trabalhar com formas, por que isso, por que aquilo, começar de uma maneira que a pessoa compreenda até ver onde ela pode chegar. É impressionante, né? E a senhora veja que é o aprendizado pelos poros. E a senhora traz a questão do preconceito com a arte. A senhora sabe, duas questões que eu quero trazer aqui. O maior problema, no meu entendimento, primeiro essa questão da musiquinha, artinha, dancinha e pinturinha, o problema não é aonde se estabelece, é deixar a arte ser submetida como processo de aprendizagem no seu inho. E o que me preocupa muito no processo, na questão do preconceito é preconceito e é muito ruim, mas é a própria arte com preconceito com a arte educação. Porque quando nós estamos dentro de uma academia, quando nós estamos dentro da escola, quando nós estamos dentro de uma instituição de ensino, mas que o artista se entendendo artista, porque artista né? Coloca que não, eu quero tocar, mas espera aí, se você não trabalhar a formação, você não vai ter quem entenda, você não vai ter o fruidor, você não vai ter. Você não vai entender e não vai poder transmitir algo que as pessoas entendam, né? É a mesma coisa, né? A questão é que nas escolas, aí nós estamos indo muito longe, mas da mesma forma que precisa haver transdisciplinaridade entre as diversas áreas de conhecimento, esse processo transdisciplinar tem que ocorrer na escola, por exemplo, numa escola de artes, entende? Tem que haver transdisciplinaridade ali dentro. Você sabe que
eu evitei muito, depois que eu saí da direção, eu mal vou à escola, eu passo anos sem ir à escola, porque eu conhecia tanta escola, sabia os pregos da escola, e eu fiquei com receio de começar a dar palpite e tal. Mas uma coisa que eu vou dizer, quando eu estava na direção, nós tínhamos um Festival Nacional de Música por ano. Esse festival, ele tinha, não fui eu que criei, ele já tinha 20 anos, eu só prossegui, mas ele oferecia aulas teóricas, por exemplo, aspectos musicológicos, ele oferecia concertos, ele oferecia tais, ele trazia especializados em educação musical, ele trazia gente também de música popular, enfim, o festival que durava 3 semanas era um momento de integração da escola e trazendo todas as possibilidades de expressão artística que uma escola de música e artes cênicas podia oferecer. Então era um momento que estava todo mundo interligado dentro da sua própria área, envolvida com outras. Hoje, o que eu noto? Há um concurso de trompete, depois há um concurso de violão, depois há um seminário de musicologia, depois há um seminário, sei lá o quê, do mestrado, depois há um congresso de contrabaixo, tudo separado, cada uma hora, cada um num mês. Quer dizer, a própria escola está fugindo ao conceito de interdisciplinaridade. Ela está fugindo, porque ela está deixando de separar tudo em pedacinhos. Tudo em pedacinhos. Isso não deveria acontecer, mas não é uma coisa que eu vá opinar hoje, mas é a minha visão. É a minha visão. Essa questão que a senhora coloca é muito forte, né? Porque a senhora veja, eu ainda me pergunto, né? Eu estou lá, mas também eu tenho a minha visão. Além de tudo, picado, digamos assim, né? Porque não acontece tudo, não é um trânsito que, né? Como é que os alunos conseguem, com essas ações todas desse jeito, ainda estar em aula? Por quê? Ou ele não vai para o evento, ou ele vai para todos esses eventos e vai ter muito pouco tempo de aula. Claro, né? Dizer, a escola deveria ter um evento grandioso uma vez por ano, e que todos os alunos participassem, fosse até uma questão obrigatória, não no mau sentido, no bom sentido, daria pontos, daria notas, daria tudo que nós pudéssemos usar de recurso para o aluno participar de pelo menos 4 cursos durante essas 3 semanas, cursos diversos. A gente diria, você tem esse grupo de curso, você escolhe um, esse tem esse grupo de curso, você escolhe outro. Ele podia fazer o que ele queria, mas fazer alguma coisa nova ali dentro, entende? Então, dentro desse tempo, a escola parava mesmo, não tinha aulas regulares para ter um outro tipo de transmissão de conhecimento, né? Agora, do jeito que está sendo feito, o tempo todo ela para um pouco. E é como você diz, o aluno vai saber o que fazer, ele não vai. Então, mais uma vez, o aluno de piano não vai no de trompete. O que só toca não quer ir no de musicologia, nem sabe o que é musicologia. A senhora imagina nesse contexto todo a tecnologia. E a gente acorda numa pandemia. E entender Imagina a tecnologia, que hoje é uma arma do artista. Ela é necessária para a nossa vida cotidiana hoje, não é? Então o aluno todo teria que estar exposto a isso, devia entender, devia compreender, devia saber como utilizar, não é, Fernanda? Entender a tecnologia como epistemologia para um processo, como também a tecnologia como meio de expressão pedagógico no processo formador, e não, isso aqui eu só faço assim e está tudo bem. Quer dizer, como as áreas são valorizadas ou como as áreas acabam podendo ser desvalorizadas. E tempos de pandemia, tudo ficou só mais latente, o só não é pouco, é muito grave no meu entendimento, falando de trânsito, porque as pessoas estão isoladas, devem estar, né, para diminuir a mortandade, não é? Isoladas, mas quem tem arte não está isolado. Quem está em estado de arte ou fruindo arte
não está isolado. Agora, também nós temos que pensar que os museus, todos os espaços culturais, eles estão vazios, mas eles já estavam antes da pandemia. Estavam antes. Esses vazamentos... Porque não há essa coisa da visita aos museus pelos alunos, pelas escolas, né? Ou então, muito ocasionalmente, é porque a arte e a educação não está presente com a força devida no sistema escolar, né, Fernanda? Você sabe isso mais que eu. No sistema escolar e as universidades, se pensarem, entreguem, coloquem, porque eu não ia falar devolver, mas nunca fizeram isso com equilíbrio, com direitos equilibrados, com o mesmo percentual no vestibular para todas as áreas, e insira a arte com esse direito democrático que não é para mim, para outro professor de artes, é para devolver e entregar, como nunca talvez tenha sido feito no Brasil, um ensino de arte que torne todos os profissionais, de fato, no tempo das suas escolhas, mais inventivos. Né? E que a gente possa ter... Eu estou preocupada com essa febre de live que todo mundo faz. Eu achei que nós, já que estamos vivendo esse problema, as pessoas iam ter tempo para ir lá, consumir o que tem de bom, buscar o que já está ali, está pronto, e não essa febre de live e educação. Nas instituições de ensino, tudo está virando live. Como assim? Live. E não pode. E outra coisa, essa live feita sem o conhecimento tecnológico adequado, sem o conhecimento, vamos dizer, como um ator, como uma atriz teria que se preparar para se apresentar numa tela, vamos dizer assim, não é? Tudo isso hoje está sendo feito, está sendo vulgarizado. Está sendo vulgarizado. Eu não vejo lives, porque até agora eu não vi nada que... Talvez eu vi uma do Grupo Corpo de Belo Horizonte, que eu achei muito forte, muito interessante. Mas, de modo geral, eu recebo 100 por dia e não vejo, não dou conta. Não tem nada, não traz nada. Nós estamos vivendo a banalização do banalizado, do que já... As coisas não se tornaram agora. As coisas estão... Agora, né, Fernanda, eu não quero me queixar, né? E talvez a gente até tenha que terminar. Mas, por exemplo, a televisão brasileira, ela é péssima. Ela não tem um momento que ela use o seu enorme potencial de transmissão para falar de arte, para falar de algum aspecto criativo, positivo, né? Eu não estou fechando só em arte, não, estou pensando em todas as áreas, sabe? Eu gosto muito de ver filmes que se refiram a fatos reais, sabe? Que contem um fato real. Eu acho, porque mostra a inventividade. Para fazer aquele filme, quase sempre você precisa... Ele é fruto da criatividade de alguém, né? Parece... Isso é muito bom. Mas, por exemplo, a televisão podia mostrar. Ela podia mostrar a nossa arquitetura. Tem cidades no Nordeste inteira, João Pessoa, por exemplo, onde você me disse que sua irmã mora, a cidade velha de João Pessoa é lindíssima, lindíssima. As igrejas de Salvador, entende? A questão do mar, a criação de camarões no Rio Grande do Norte. Eu não estou falando só de arte, eu estou falando de aspectos criativos, inventivos muito bons. Eu falei de camarões, me lembrei que o ano passado, 2 anos atrás, o presidente Temer indicou um ministro da Pesca, que eu não sei quem era, não sei se era esse Crivella, era alguém que ele indicou, e esse ministro deu uma entrevista. Eu horrorizada do ministro da Pesca nunca ter pego no anzol, né? Eu vi uma entrevista de uma moça que eu fiquei fascinada, ela contando sobre aquelas fazendas de camarões no Rio Grande do Norte, como eles fazem criadouros de camarões. Olha, e ensinam o pessoal do interior a cuidar corretamente, estão exportando para o exterior aquilo tudo. Então, aí depois eu vi que essa moça era professora de um curso de oceanografia. Aí, por curiosidade, eu vou olhar.
fui olhar, o Brasil tem vários cursos de oceanografia, então por que esse homem não procurou um professor de um curso de oceanografia para ser ministro da pesca? Entende? E procurou alguém que não sabia pôr uma minhoca no anzol. Pois é. Então assim, totalmente absurdo, né? A gente tem coisas maravilhosas para ser mostradas. Hoje vi ali, eu estava vendo o jornal hoje, na hora do almoço, e uma moça deu uma entrevista que eu fiquei olhando ela falar, fiquei encantada com como ela estava se expressando, ela mostrando que os rios estão muito baixos, o Rio Paraguai e outros, então que vai demorar muito tempo para haver uma renovação lá no Mato Grosso, aquela região que queimou, né? Aí, quando acabou, eles escreveram lá, fulana de tal, doutora em ecologia. Eu falei, pois você vê que Olha coisa. Lá. Nós temos uma doutora em ecologia que se expressa dessa forma e temos um ministro de meio ambiente que não sabe o que é meio ambiente. Então, nós estamos num momento de, não sei se é só no Brasil, mas no Brasil, que é o nosso habitat, os contrastes negativos estão muito grandes, né, Fernanda? Profundamente. A senhora está dizendo uma coisa que eu falaria, eu diria aqui, pensando, a senhora me provocando, né? Entregue os ministérios para os professores das áreas que cada um tem. São centenas de milhares de professores, doutores, notórios saber, enfim, que com conhecimentos específicos das especificidades dos ministérios. O Brasil, ele precisa de menos politicagem. Não é, a política tem que estar a serviço da cultura, da arte, da vida. Trânsito, o trânsito que a senhora está trazendo, não é? A expressão, o Brasil tem que ter uma expressão estética mais inventiva para que o Brasil se tire dessa situação historicamente tão frágil. Olha, às vezes eu penso, se tem que dar lá o salário do político, então o político lá com aquele salário inventa uma estrutura para deixar aquele cargo para quem à frente tem que estar, de quem sabe. E o professor sabe, porque se os professores não soubessem de todas as suas áreas, não teríamos todos esses profissionais magníficos. Entregue os ministérios para os professores. Agora é um país que tem juristas fantásticos, Olha com lá. tantos livros escritos, tem pessoas que a gente ouve falar, eu ouço falar às vezes, não que eu tivesse um candidato, mas aquele Ives Gandra de São Paulo, ou o próprio Sérgio Moro, ou estou dando 2 exemplos, mas eu podia dar 30. E é escolhido uma pessoa que não tem o menor peso para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, entende? Então, nós estamos num momento no Brasil muito difícil. O Ministério da Cultura zero, quer dizer, sem Ministério da Cultura, a cultura, o trânsito cultural, as ações culturais a zero. Até podia ter posto esse rapaz lá, que é o atual secretário, e ele nos surpreender, mas ele não falou nenhuma palavra desde que ele assumiu. Nenhuma. Então, nós estamos à mercê, a cultura do país, que deveria ser o ator principal de integração nacional, está a zero. Eu penso que o que a senhora traz, né, para a gente fechar, trazendo o começo, e que por onde permeou toda a nossa conversa, na palavra trânsito, né, é só a gente avaliar, parar, não precisa de muito tempo. Quando a gente observa qual é a qualidade estética do trânsito que se tem nesses ministérios, se evidencia a fragilidade que está dentro das nossas casas neste momento de pandemia. Agora, esta questão não é para nós nos debruçarmos e morrer de chorar e o mundo acabou. Pelo contrário, é porque nós temos atitude, né? Que agir. E agir não é com revolta, agir não é com xingando esse ou xingando aquele, num estado total. Agir é tendo atitudes, ações, né? Desenvolvendo ações que façam, que produzam um trânsito melhor, né? Um compartilhamento maior de ideias, de arte, vamos dizer, ou de, não sei, de estudos culturais, sejam eles
né, quais forem, e eu penso que se nós não conseguirmos isso, nós não estou vendo um futuro róseo para o país, né? Agora, eu acho que está na mão de cada um de nós, mas nós também precisamos de líderes, né, Fernanda? E nós estamos muito sem liderança. Estamos sem líderes. Hoje não há ninguém, não há um nome no Brasil para o qual poderiam convergir todas as ideias, todas as intenções. Pensei que talvez o Sérgio Moro pudesse fazer isso, mas eu acho que até me enganei, porque não sei se ele deveria ter deixado de ser juiz para ser ministro. Eu achei que não sei se foi a atitude mais certa, não sei se ele é o nome, embora ele seja um grande nome por causa do que fez, né? Mas não existe um nome em torno do qual nós possamos nos unir. Não estou vendo isso, você vê? A senhora sabe, quando a senhora fala isso, Fernanda, primeiro só trouxe uma coisa aqui que eu até marquei aqui, porque eu vou deixar colado no meu computador para revisitar todo dia uma palavra só. As pessoas não se atrevem, nós temos que nos atrever. Eu realmente estou com muita dificuldade para encontrar esse nome, mas enquanto eu não encontro esse nome também, se cada um de nós, na nossa pequena porção, né? Porque se a gente pensar numa corrente, ela é composta por elos. Nós tomarmos uma atitude, olha, professora Glacy, é muito pequenininho aqui, mas nós estamos aqui tomando uma atitude. Né? Estamos, e o congresso que você está estruturando, do qual eu vou fazer parte com muito prazer. Olha, né? Lá, que bacana. Já é uma tentativa, já é uma ação, não é nem uma tentativa, é uma ação, né? Eu acho que tem muita gente propondo ações, né? Talvez tenhamos que descobrir como dar as mãos para ser elas numa mesma corrente, né? E sair fazendo não é simples, porque é uma questão histórica, uma questão cultural, um país muito grande, não é simples. Mas vamos fazer a nossa parte, né, Fernanda? Vamos fazer, e lógico, nós não vamos contar aqui no vídeo, mas eu tenho que trazer um sabor de verdade. A senhora tinha dito um pouco mais atrás na nossa conversa que se a senhora tivesse anos atrás, iria elaborar isso, aquilo, aquele outro, mas ninguém ainda sabe, mas nós estamos juntas com um grupo de pessoas que estamos formando, porque nós estamos sendo atrevidas e vamos nos atrever, estamos nos organizando e vamos em frente, e tudo começa por um passo. Eu gosto muito tem um autor chamado John Worry, mas ele traz uma imagem que eu gosto muito. Essa imagem que ele traz é uma imagem que nós conhecemos. Ele diz assim: se você pega uma pedrinha e você lança sobre aquele lago calmo, parado, provavelmente até esquecido, digo eu nas minhas palavras, interpretando o que ele diz, aí ele diz, aos desdobramentos que se perde o controle. Então, porque a pedra faz ondas, né? Pequenas e grandes, né? Um dia a professora Ana May, eu não sei se está no Facebook dela, eu acredito que estava no Facebook, acho que foi da professora Ana May, senão eu estou cometendo um engano, ela comenta que a profissão com maior número de pessoas são os professores. Por isso que o Brasil, há tantos problemas que nós estamos colocando, não tem tantos mais e tem tantas outras glórias, porque tudo que tem aí, com todas as adversidades, nós estamos agindo, nós estamos nos atrevendo e nós vamos sim continuar. E nós vamos desdobrar. E não esqueça, outras pessoas que ainda não sabem, a senhora está num grande projeto que virará, porque a senhora, aonde está, grande já é, então já traz a grandeza de um lugar, de uma ação que ainda é muito singela, e sim, porque nós estamos agindo, nós estamos reagindo. E este é um convite que a gente pode fazer a todos, a todas que estão aqui nos ouvindo. Realmente, eu estou há 5 anos sem assistir televisão, porque eu não tenho mais paciência com aquele... Toda vez que eu vou ver televisão, eu saio deprimida.
Claro que às vezes pode aparecer uma coisa, mas é tanta morte, eu saio que, para mim, bom, hoje o mundo acabou, é tão pesado, então eu parei de ver TV, mas a internet ainda, enquanto não nos tirarem este direito, basta entrar lá e trabalhar. A internet chega na casa das pessoas. Nós podemos produzir alguma coisa, né? Nós podemos fazer muita coisa com música. Olha, eu só posso agradecer a sua vontade e a sua gentileza de me convidar para uma conversa. Bom. Eu tive enorme prazer, tenho enorme prazer de conversar com você. Vamos fazê-lo outras vezes. Quando eu estiver em Goiânia, que em novembro eu vou, se Deus quiser, eu quero convidá-la para a gente nos ver de perto, e aí vamos desenvolver esse relacionamento que me é muito grato, sou muito feliz com ele. Professora Glacy, imagina, as palavras da senhora gentis, né? Muito gentis. A senhora é uma imensidão, né? Dentro de uma pessoa. Não é? E eu muito agradecida, sempre minha gratidão, e eu gostaria de pedir à senhora, se a senhora puder, por favor, deixar aqui que mensagem a senhora passaria como uma palavra final a todos, a todas que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que o sol nascerá amanhã. É um fato, né? Nós precisamos todos nos reerguer no meio dessa pandemia, ter coragem de enfrentar o novo mundo que virá, não deixar de agir, não deixar de produzir, cada um de nós fazendo aquela ação que é possível. Tem alguns que vão fazer ações que pensam ser pequenas, outros vão fazer ações muito grandes, podem fazer ações muito amplas, mas todos juntos podemos melhorar, sim. Não é possível que a gente aceite esse status quo como está, alguma coisa tem que ser feita. Então, o verbo que eu gosto muito é o atrever. Vamos nos atrever, vamos em frente, vamos nos atirar em novos projetos. Se a pandemia não nos deixou fazer os projetos antigos, vamos fazer novos, vamos criar novos, vamos inventar, né? Vamos compartilhar. E aí eu tenho certeza que o mundo será melhor, viu, Fernanda? Professora Glacy, muitíssimo obrigada. Professora Glacy aqui nos convocando, vamos nos atrever, não é? Professora Glacy, este verbo, ele já está colado aqui em post-it no meu computador para todo dia olhar, não é? Porque, para mim, esta observação da senhora é uma convocação e vou cumprir com muita força, com muita dedicação, não vou decepcioná-la, espero. Um beijo. Ótimo.